Começou o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 25 de agosto. Eu sou o Fernando Rudnick, estou com a nossa dupla dinâmica do jornalismo esportivo paranaense, Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Temos diversos assuntos para tratar hoje no programa. Vamos repercutir a rodada da Série B, vamos falar do futuro de Atlético, que venceu depois de 7 jogos, do Coritiba, que empatou em casa, né? Perdeu a chance de se manter na liderança da segunda divisão. Mas antes da gente começar o podcast, fica aquele recado tradicional para você que está nos assistindo aqui no YouTube do 12 Esportes. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, é de graça, ative as notificações para sempre ficar ligado nos próximos podcasts. E claro, deixe seu joinha, sua curtida e também deixe seu comentário. A gente está se aproximando do programa de número 100. Vamos selecionar perguntas especiais que vocês vão mandar aí para Augusto Mafuz e Carneiro Neto responderem nesse 100º programa que está se aproximando. Meus amigos, vamos começar falando do Coxa nessa edição do podcast Carneiro Mafuz. A gente estava comentando aqui antes do programa começar, né? O Coritiba está perdendo chances, né? De se aumentar a vantagem dentro do G4, de ficar ainda mais consolidado na liderança da Série B, Carneiro Neto. Mais um empate. Não, foi decepcionante, né? O empate desta feita, porque o torcedor acreditou, tanto que lotou o estádio, um grande público, uma grande festa, uma grande comemoração para o líder, e que acabou terminando a rodada como vice-líder. Mas é aquilo que nós vimos observando. O time do Coritiba tem extrema dificuldade quando atua em casa, exatamente por ter a necessidade, a obrigação de assumir a iniciativa da partida. O sistema de jogo do Moser, ele é mais propício quando visita o contedor. Por quê? Porque ele tem uma defesa muito sólida, muito firme, e um meio de campo muito operoso. Mas o problema do Coritiba é exatamente o ataque. Então fora, às vezes, sobra uma bola, uma jogada individual, desse ou daquele, e acaba saindo o gol. Agora, nesta partida ficou muito claro tudo, né, evidente, né, perante o Remo, que o Coritiba poderia ter vencido, se tivesse um pouquinho mais de esmero, de capricho na finalização, porque chances houve. É claro que no segundo tempo o Coritiba perdeu o Pedro Murisco, aliás, uma atitude meio infantil do goleiro, um lance que não precisava, completamente desnecessário. Você concorda com a expulsão dele? Sem dúvida nenhuma. E daí o árbitro também veio numa sequência de equívocos, né? Ia expulsar um jogador do Remo, voltou atrás, daí deu um pênalti inexistente também, voltou atrás. O VAR é que salvou o árbitro. Mas o que eu gostaria de observar é que o Coritiba, no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, amassou o clube do Remo. Amassou e poderia ter vencido. Agora eu pergunto, como é que faz com esses atacantes? O técnico vai mudando, e eles não têm qualidade. Essa é a questão. Eu divirjo em parte de você, Carneiro. Eu entendo que, pelo menos nesse jogo, não foi questão de esquema. O Coritiba chegou várias vezes para fazer o gol. Teve bola na trave, exatamente. Inclusive. É a falta de qualidade mesmo dos atacantes do Coritiba. Tanto é que o De La Torre saiu nervoso, foi brigar com a torcida perdeu a paciência com o De La Torre, mas um torcedor, um amigo do Coritiba me levantou uma questão hoje cedo na academia. Me diz uma coisa, qual a diferença entre o Coritiba e o quinto colocado? Hoje, em pontuação, o Coritiba tem 43 e o quinto tem 36. O quarto e o quinto tem 36. O Criciúma e o Novo Horizontino. Então são 7 pontos de diferença. O Coritiba, não que o Coritiba corra algum risco, mas no momento em que ele está deixando de ganhar 2 pontos e sempre empatando praticamente, ele vai começando a achatar essa diferença. E depois ele vai sofrer algum trauma que não precisa, desnecessário. Uhum. E daí, urgente voltar a vencer. Por exemplo, se ele perdeu o jogo para o Operário em Ponta Grossa, em que o Operário disputa
concorre a uma vaga e atravessa o seu melhor momento no campeonato. Quer dizer, se o Curitiba perder para o Operário, não vai ser surpresa. Ele já começa a ficar preocupado, não é mesmo? A gente tem, nessa próxima rodada, o confronto entre Criciúma e Remo. Então, um time que está em quarto contra um time que está em sexto. Mais um confronto direto. E tem Atlético e Novo Horizontino também. Que é o quinto colocado hoje no Novo Horizontino, que está vivendo uma má fase. Em resumo do Curitiba é isso aí. O Moser monta o time. Quando é para vencer, não consegue no Couto Pereira, porque não tem jogador que agrida, que conclua. E vive do Ronier, que voltou a jogar bem. Agora, a questão do Curitiba, evidentemente, teria que qualificar mais o ataque. Eu não sei exatamente. Chegou o Rodrigo Rodrigues agora. Mas é jogador para resolver mesmo? Não, disse que não é. É difícil a gente fazer essa avaliação. Ele estava jogando no mercado bastante diferente, né, do que a gente tem aqui. Ele estava jogando na Tunísia, jogou o Mundial de Clubes, tudo. Mas é um jogador também daquele estilo. O Moser conhece, já trabalhou com ele no CSA, passou pelo Paraná, não foi bem no Paraná, em outros clubes marcou gols, mas se a gente esperar um salvador, o goleador que chega aqui para meter gol, a gente não pode botar todas as fichas nele. É evidente que a campanha do Curitiba é boa, o Mafuz falou bem, ele não pode desperdiçar essas oportunidades, ele está perdendo gordura. Agora, eu tenho observado também uma falha do time do Curitiba. O Curitiba não cria triangulações no ataque, o Curitiba não tabela, o Curitiba se aproxima da área adversária, é o maldito chuveirinho. Eu acho que aí o Moser teria que tentar criar jogadas mais objetivas em busca do gol. O Curitiba vai pouco à linha de fundo. O Curitiba já no bico da área, vai para o lado da área e já cruza e não acontece nada. E eu acho que tem que ser melhor trabalhada essa jogada ofensiva, pelo que a gente tem observado nas últimas partidas. Principalmente como ele joga em casa, quando ele joga como mandante. Eu acho que tem que ser mais elaborado a busca do gol. O Moser, ele ficou chateado, vamos dizer assim, com o pênalti, né, que o VAR tirou, que tinha sido marcado. Mas não foi pênalti. Na visão dele, as palavras dele aqui, para ele a visão ali do VAR é inconclusiva. Então, na opinião dele, tinha que ser mantida a opinião do árbitro dentro de a bola não bateu no braço do jogador, bateu no corpo. O árbitro fraquíssimo, né? O árbitro perdeu-se, aí ficou aquela dúvida, mostrou, sei lá quantas vezes, que realmente não houve penalidade. Agora, um time como o Curitiba, que é líder da competição, tá jogando bem quando visita... Contra o time fraco. Exatamente. Então, ali todos são fracos. A Série B, né? Inclusive o próprio Curitiba. Não é um time, a torcida sabe disso. É um time que está ganhando, somando pontos. Agora, não pode, né, não ter uma jogada específica para chegar ao gol. Eu acho que aí é uma falha, o Moser precisa cuidar disso, porque a torcida uma hora vai cansar. Daí começa a não ir mais em grande número. E foram 35 mil pessoas, né, nesse jogo, o recorde aí do Couto Pereira nessa temporada. Uma festa bem bonita ali, o clima, né, ótimo, tempo bom, sol, calor, 4 da tarde para começar um jogo, o horário ideal. Só faltou realmente, né, o time ajudar em campo e conseguir essa vitória. Mas o Curitiba só pressionou no segundo tempo. Sim. O primeiro tempo foi um nhan-nhan-nhan. Eu não gostei. Eu acho que ele deu muito espaço para o adversário. E pressionou quando tinha um a menos, né? Exatamente, porque daí parece que os jogadores sentiram a responsabilidade, o famoso caiu a ficha. Vamos fazer por onde? E daí o Curitiba realmente amassou o Remo. Mas não adianta, tem que fazer gol, amigo. Futebol é gol, né? Vitória. Principalmente em casa com o estádio lotado. Muito bem. Então, como a gente falou antes, na sexta-feira tem o reencontro de Alex com o Coritiba, né? O time que o revelou. O Alex é torcedor do Coxa e ele vai treinar uma equipe contra o Coxa pela primeira vez. Já jogou, né, com camisas de outros clubes, como o Cruzeiro, enfrentou o Coritiba, mas agora como treinador. Como que será que fica a cabeça do Alex nesse momento? No Alex, ele tem uma personalidade, ele tem um controle de emoção. Quem
conhece o Alex, afirma isso, eu conheço o Alex e afirmo isso. Ele controla bem, ele sabe até onde vai o limite, como é o limite entre o profissional e o torcedor. Tanto é que ele foi bem claro quando começou. Ele não dirige Atlético e Corinthians. Sim, Né? sim. Então ele dirige todo o resto contra, inclusive, o Coritiba. E o Coritiba vai ter que tomar cuidado, que o Operário está jogando muito bem. Está na melhor fase dele dentro dessa competição. O Alex ajustou bem as pontas do Operário e acho que o Operário vai crescer, inclusive, na competição, mas é um desafio, é o tipo do jogo imperdível, né? Porque o Coritiba é um visitante inconveniente e o Operário, às vezes, também é um mandante trapalhão. Então é um jogo que chama muita atenção. É sexta-feira, né? Em Ponta Grossa. 7 da noite, isso. Tá todo mundo de olho. E tudo vai girar em torno da figura do Alex, né? Sim. A mística. É interessante esse jogo. É o grande personagem da noite. Exatamente. O grande personagem da noite. Se a gente olhar aqui a classificação só do retorno, são 4 rodadas até agora, a gente tem a seguinte classificação: Chapecoense com 10 pontos, Ferroviária com 10 pontos, daí aparece o Coritiba com 8, Criciúma 7, Operário 7 e Goiás 7 pontos. Esses são os 6 primeiros do retorno, então quer dizer que o Operário está numa fase crescente aí com o Alex, ganhou do Paysandu, né, 2-1 de virada. No retorno, o Atlético estaria onde? O Atlético no retorno, 12º. É a exata posição que ele está no campeonato. São 5 pontos, tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota no retorno. Sobre o Coritiba, então, a gente fecha aqui. Você acha que... você não comentou, né, sobre essa questão da história do Alex com o Coritiba nesse reencontro. Você acha que, como o Mahfouz falou, ele consegue abstrair isso tranquilamente? Tranquilo, é profissional, tá nem aí. Até não sei essa. O Atlético ainda vai, que ele é da cidade dele, o Coritiba. Mas não dirigiu o Corinthians por causa do Palmeiras? Não, profissional é profissional. Né? Tem que encarar. É evidente que não vai ter nenhuma dificuldade de enfrentar o Coxa na sexta-feira. Ele teve a experiência na Turquia, né, de enfrentar o Galatasaray, o Fenerbahçe, né, que foi o time dele lá, que ele fez história, ele comandando o Antalyaspor, quando ele foi técnico lá no ano passado, e teve esse reencontro, não foi no estádio do Fenerbahçe. Pois é, mas eu já falei, quando ele começou a carreira, ele traçou os limites. Então não... E ele tem um controle de sentimento, um controle emocional muito forte. Eu conheço bem esse rapaz. Você está com essa camisa da seleção? Exatamente. Por quê? Para provocar o Ancelotti? Pra quê? Algum movimento? Ou é o que eu estou pensando? Não, não é o que você está pensando. Bom. De jeito nenhum. Eu botei essa camisa, eu peguei no armário hoje essa camisa da seleção. Vou perguntar, vou fazer uma pergunta para a gente fazer um corte. A gente tem convocação hoje da seleção brasileira, né? E eu gostaria de saber de vocês, né, que viram e acompanharam diferentes décadas e diferentes seleções brasileiras. Qual jogador, excluindo, né, Pelé, que é um extra classe, qual foi o melhor jogador que vocês já viram vestindo a camisa da seleção ao vivo no estádio? Eu quero responder, mas antes me ajude aqui, Carneiro. Eu tenho uma foto entrevistando o Tostão no Couto Pereira. Acho que foi em 1900, era Belfort Duarte na época. A seleção veio jogar aqui em Curitiba. 68. 68. O amistoso, o Nilo, lateral esquerdo, tinha sido convocado para a seleção porque ele jogou pelo Atlético o torneio Roberto Gomes Pedrosa. Daí a seleção brasileira jogou. Eu vi o Tostão, Pelé. Tirando Pelé, mas quem seria o melhor? Gerson. É aquela geração de 70. Vocês viram o Zico também? O Zico eu vi no Pinheirão, né? Sim. Olha, eu acho muito complexo isso aí, viu, Fernando? Você começar a escolher. Eu vi o Garrincha, né? Eu vi o Didi. Para mim era um super Zico jogador. Eu vi no Monumental de Nunes. Agora, essa geração do Pelé, as duas, né? A de 58 e 62 foi fantástica, a de 70 também, com outros personagens, apenas o Pelé permaneceu.
Depois veio aquela geração do Zico, que lamentavelmente perderam uma Copa, ganha em 1982, jogava pelo empate com a Itália em Barcelona e acabou perdendo por 3-2. Falha do Júnior, Mas né? era Falhou uma barbaridade. seleção extraordinária, sem dúvida alguma. Tanto que os espanhóis, a mídia espanhola apelidou a primeira vez o termo os galácticos, teriam vindo de outro sistema. Agora, a seleção brasileira depois decaiu. A seleção brasileira não foi bem no restante. Ela recuperou-se na Copa de 94, mais em função do sistema tático adotado pelo Parreira e pela aplicação dos jogadores do que propriamente por brilho. Claro, não vou tirar o brilho do Romário individualmente, mas o conjunto daquela seleção é que garantiu o título. E o Foi nos Ronaldo pênaltis, Fenômeno, né? Você bota no mesmo patamar ali? Sem dúvida. O Ronaldo Fenômeno foi extraordinário, como o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho. Exato. E o Romário também nesse patamar. Sem dúvida. Exato. Primeira linha. Eu também. Primeira linha. Eu diria que os últimos craques da seleção brasileira foram esses, no pentacampeonato. Depois a seleção deu uma parada, veio uma geração que não se definiu, né? Geração aí de Kaká, Robinho, Adriano Imperador, próprio Neymar, mas não ganharam nada. Depois do Ronaldo Fenômeno, não surgiu nenhum grande jogador na seleção. Eu acho que o único jogador que seria titular da seleção brasileira de 70 seria o Ronaldo Fenômeno. 10 dos posteriores. Sim. Talvez o Zico também. Né? Porque tinha um Gerson, tinha o Clodoaldo, bons armadores. O próprio Pelé não era avante, o Pelé era meia, ponta de lança. Sim. Então eram seleções extraordinárias, né? Pô, eu tive o privilégio de ver o Botafogo jogar com o Jairzinho, o Garrincha e o Sicupira, todos juntos. E o Amarildo ainda, que foi um espetacular na Copa de 62. Sim. A gente ia ao Maracanã e ficava com o queixo caído, né? Que era demais. E se eu perguntasse para vocês, qual foi o melhor jogador que não vestiu a camisa da seleção, que merecia uma chance? Aí é muito difícil. É pior do que escolher os melhores. Os melhores. Que teve... Mas cita alguns aí. Não me recordo. Acho que não houve. Não houve. Os jogadores que tinham brilho... A concorrência era muito grande. Não, acho que foram convocados. A seleção caiu muito o padrão porque mudou a cabeça do jogador nos últimos 10, 15 anos. É muito dinheiro, o futebol ficou muito mercantil, então você tem que possuir jogadores com mais equilíbrio emocional. Por que o Chelsea foi campeão mundial de clubes? Pelo equilíbrio. Você vê o Paris Saint-Germain, botou um saltinho alto, deu uma rebolada e dançou. O futebol cobra muito. Então a gente tem observado aí, agora iniciou-se novamente a temporada europeia, os campeonatos, você vê muitos jogadores, mas é muito difícil hoje você ver um grande jogo. O espetáculo caiu o padrão. Então está muito difícil hoje entender o futebol. E a gente que pegou a geração de ouro, né? Eu não vi o Puskás jogar, por exemplo, tampouco de Stefano, não vi. Só em VT. Eu tenho gravações, né, do pentacampeonato do Real Madrid na Europa com o de Stefano. Mas ao vivo, não. Então, quem via aqueles espetáculos, a gente ia ver a seleção brasileira em amistosos, né? Lotava o Pacaembu, lotava o Morumbi, lotava o Maracanã. Por quê? Era um espetáculo, era um show. Hoje não, hoje é uma coisa meio amarrada, os Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha. Programa de televisão. Eles são bons nos times, mas na seleção, nessa sua camisa verde e amarela aí, eles não honram muito as tradições, não. E a gente vê uma coisa, né, que é o Neymar conseguir superar o número de gols totais do Pelé pela seleção brasileira. Isso já aconteceu, ele é o maior artilheiro, só que não conseguiu ganhar um título, né? Uma Copa do Mundo. Ele ganhou a Copa das Confederações 2013, né? Na época que ele jogava, estava começando a carreira ainda, mas estava num nível muito bom. E vocês consideram que essas questões de números e estatísticas do Neymar, elas não têm uma relevância tão grande pela falta, né, não de pela título, falta de valor. Não adianta. Um gol do Pelé foi o Carlos Drummond de Andrade que falou, né? Eu não queria fazer 1000 gols como o Pelé, queria fazer um gol como o Pelé, né? Mas tem menos jogos, né? Não Pelé, é só para isso. Aquele tempo não tinha... A Taça Brasil era restrita. Hoje a Copa do Brasil é mais ampla. O que eu quero dizer é o seguinte, o valor do gol do Pelé
Pelé deu 3 títulos para nós, 2 títulos. Participou de 3 Copas do Mundo, fez gol nas 3 Copas do Mundo. Então não adianta o Neymar ser o... É que nem o pessoal querer dizer que o Messi é superior ao Pelé. Não é. Entendeu? O Messi é um grande jogador, talvez tenha sido mais brilhante depois do Pelé, mas não é melhor que o Pelé. É só que quem não viu o Pelé e não quer ver os filmes, as gravações, para dizer uma bobagem dessa. Eu vi o Pelé fazer o gol 900. Brasil não. Cariocas e paulistas, no jogo da Rainha Elizabeth. Fizeram um jogo no Maracanã em 1968, final do ano, novembro, e eu fui repórter nesse jogo, e o Pelé fez um gol. E aí, no final do jogo, o Gerson, que era o capitão dos Cariocas, e o Pelé foram entregar a taça para a Rainha Elizabeth. Então é uma coisa muito bonita, né? E o Pelé, aqui contra o Curitiba, um ano depois, eu acho que ele fez o 987, por aí já. Não, ou 96, 996. Exatamente. Ele quase o 1000, já indo para o 1000. Então você veja, eu vi o 900 um ano depois ele já estava chegando eu nos era 1000. repórter nesse jogo. No Alto Foi da Glória. 2-0, um primeiro gol do Edu, o segundo gol dele. E se a gente pegar... o Nico, zagueiro do Curitiba, deu um carrinho no Pelé, quase cometeu o pênalti, né? Só que o Nico foi na bola. E o Pelé pulou e caiu, levantou grama, o Pelé vira pro Nico, que naquele tempo eu era repórter, eu estava atrás do gol também, e diz pro Pelé, calma menino, o Nico, negão, aqui o buraco é mais embaixo. Santa felicidade, aquele sotaque. Muito bem. E se a gente pegar a comparação de média de gols, o Pelé jogou menos jogos que o Neymar, né? Para ter o título aí de maior artilheiro da seleção brasileira. Bom, vamos voltar aqui à nossa realidade Série B, falar do Atlético que venceu o CRB por 1-0. Gol do Kevin Viveiros e o Augusto Mafuz escreveu na coluna dele que é uma ilusão, né? Essa vitória do Atlético. É uma ilusão neste momento. Sim. No seguinte sentido, quem deveria perder ganhou também. Não dá para considerar esta vitória sem analisar o contexto da classificação. São uma vitória nos últimos 7 jogos. Exatamente. Né, que o Atlético teve. E o Atlético é o 12º colocado da Série B. Eu quero dizer isso. Ele ganhou do CRB, mas continua em 12º lugar e a 6 pontos do Criciúma. Eu diria que o Atlético estava sangrando muito, né? Não conseguia resultado nenhum. E agora conseguiu estancar um pouco o sangramento. Mas eu concordo, é insuficiente. O Atlético precisa fazer muito mais do que fez, mas jogou bem. O importante é isso, ele teve o domínio da partida, teve iniciativa, a zaga teve um comportamento bem equilibrado. Eu acho que são passos interessantes, que devem ser levados em consideração. Mas é evidente que a campanha é desafiadora para que o Atlético consiga se classificar. Na primeira divisão, há um fato histórico que foi o Fluminense em 2009, com o Cuca, precisando ganhar 11 partidas de 12, ele ganhou 11. Ganhou as 11, a última aqui, no Couto Pereira, quando deu aquela desgraça no Couto Pereira. Né? O próprio Atlético, em 1971, 72, precisando ganhar 6 partidas de 7, ganhou as 7 para ser campeão do primeiro turno, na época que o estadual tinha valor. Mas como isso acontece? Quando existe uma mobilização, o que não acontece dentro do Atlético hoje, que existe uma diretoria ditadora, que qualquer gesto mais radical de um torcedor suspende do quadro associativo, entra com processo, entende? Uma torcida que rompeu com a diretoria. Então, você só consegue alguma coisa neste momento mobilizando todo o Atlético. Mas o Atlético é cheio de inimigos, a diretoria é cheia, ela faz inimigos. Então acontece isso. Agora, recentemente,
Teve um caso aí. A gente já entra nisso aqui. Eu só queria perguntar pro Carneiro. O Atlético venceu o CRB, mas não convenceu também, né? Foi uma partida que conseguiu um gol. Acontece o seguinte, Fernando. O Santos precisou trabalhar bastante. Mas o nível da Série B é Exatamente, baixo, é medíocre. Eu concordo O Atlético com o teria Carneiro. obrigação de estar entre os 4. Claro. Né? Não Até onde ele está. nível de É uma investimento, né, campanha cara? medíocre. Agora, Sim. ridícula. Agora, é isso aí. O Atlético tem que ser mais atuante, né? Mais efetivo. Mas é um clube cheio de problemas. Concordo plenamente com o Mafuz. Um clube que a torcida está aí contrariada, está chateada, está triste. Falta liderança autêntica para mexer com os jogadores, conversar. É um problema. O Atlético virou um problema, lamentavelmente. Se a gente tirasse o contexto hoje de Série B e tudo mais, vocês acham que a contratação do Viveiros, vocês cravariam com uma boa contratação? Boa Ele tá fazendo contratação, gols. muito boa contratação. Sob o ponto de vista de contratações, aí, pelo que a gente observa, o Mendonça é bom jogador e o Viveiros também. E também o técnico está fazendo um trabalho para ver se acerta a zaga. Não é fácil. O Atlético contratou muito mal, então ele está tentando, ele está procurando ajustar o setor defensivo. E o Atlético tem um jogo importantíssimo com o Corinthians pela Copa do Brasil na quarta-feira. Certamente a torcida vai, porque ele eliminou o São Paulo, a torcida está confiante. Essa vitória sobre o CRB mexeu com o torcedor positivamente. Agora, vamos ver se o Atlético consegue passar pelo Corinthians, ele ganha um impulso também para a própria Série B. Que daí indica que está em recuperação. Agora é passo a passo. Sim, e depois do Corinthians é Novo Horizontino, né? Aquele jogo que é vocês seguram um time que está acima ali. Depois tem Ferroviária, que a gente citou aqui. É um Tem time que ganhar esse jogo. O Ferroviária é um clube que ganhou aqui, né? Aliás, empatou aqui. E subiu de condição. E é um dos melhores aí do segundo está turno. com 30 pontos. Está na mesma situação do Atlético. Exatamente, está com 30 pontos. É uma posição abaixo do Atlético só. Então é um time que é mais um confronto direto ali também, né? Mesmo assim, não Pois mas ali... eu contrario o Carneiro. Aí eu não acredito muito no treinador do Atlético. Você vem dizendo, né, que o Odair eu não... Mas agora também não há o que se fazer, né? Assim, o discurso dele, eu acho que ele tá certo de pensar em acesso, ele, né, volta a frisar. Não, mas só falta ele não pensar. Mas... Ganha 500 mil por mês, ele é comissão técnica, não vai pensar em acesso, ele tem que pensar em acesso. Vamos ver se Só que consegue tem que embalar. na prática, levar isso aí na prática. Tem que agora embalar, ver se consegue... Não se justifica 7 jogos sem ganhar. Não, com certeza não. O Mafuz, a gente estava falando aqui então sobre questões internas, né? Bastidores do Atlético. A gente teve uma notícia aí na semana passada que a Câmara de Ética do clube concluiu que aquele dedo do meio mostrado pelo Mário Celso Petralha para a torcida no início do ano, ele não deve ser punido, né? Então a Câmara de Ética do clube concluiu que não deve ser punido. Né? Teria sido mais digno, se bem que não dá para falar em dignidade com a comissão de ética do Atlético ou com qualquer setor do Atlético. Não julgar, ficar indiferente e desconhecer. Agora, julgar dizendo que não aconteceu nada, que não houve um ato antiético, eu vou abrir ou aqui, ato ofensivo, isso tornou-se mais grave do que o próprio gesto do Mário Celso Petralha. O documento aqui da Câmara de Ética diz aqui que a conduta relatada popularmente conhecida como dedo do meio, dissociada de violência, ameaça ou dano, é absolutamente muito comum. É uma barbaridade. E verificar em ambientes esportivos. Faça isso pro Petralha. Ver o que acontece. Lá dentro do campo para ver o que acontece. E a gente faz aquele tipo de comparação, né? Chegou ao meu conhecimento aí o caso de um associado, ele é um advogado, o nome dele é Adel Assad. Na época do rebaixamento, ele mandou mensagens ali
no telefone pessoal do Márcio Lara, né, cobrando, até com alguns xingamentos, algumas coisas assim, mas cobrando, em tom de cobrança, e ele foi suspenso por 6 meses. Mas então, quem que forma essa comissão de ética do Atlético, hein? Qualquer dia me diga aí. ó, o presidente da Câmara de Ética chama-se Edson Eduardo Borgo Reinert. Esse é o nome dele. É uma vergonha. É É uma vergonha. Eu quero saber o que ele fala para os filhos. Olha, eu sou presidente da comissão de ética, absolvi o presidente Mário Santos Petralha, que mostrou o dedo para a torcida. Agora me conta, eu vi uma notícia num 2 Esportes a respeito do museu digital, eu quero virtual. falar isso. Parece que o clube foi contra a Ideia. E pode isso, Mafuz? Não pode. Vamos só, para quem está nos assistindo, então, dar o contexto. Exato. A Associação Nosso Atlético, ela fez o lançamento, né, de um museu virtual que seria feito aí por diversas pessoas, historiadores, que, né, gostam do Atlético e veem que o Atlético não tem um museu próprio, não fez isso ainda até hoje. Então decidiram, né, por uma atitude deles, fazer esse lançamento de ter um museu para mostrar e preservar a história do clube. O clube, por meio aí dos seus advogados, ele fez uma notificação extrajudicial dizendo que se eles continuarem com esse museu, vai ter um processo. Baseado na Lei Pelé, Exatamente. que protege a marca, né, o nome. Mas você acha que... Não, essa questão jurídica já foi pacificada aplica-se por analogia, pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho todo o respeito com o doutor Pereira, os advogados do escritório do Vernalha. Uhum. Mas houve uma pisada de bola nessa notificação e vou explicar por quê. A Lei Pelé é uma lei especial. E uma lei especial você não pode interpretar extensivamente. E a lei, quando fala da indisponibilidade do nome, da marca, dos símbolos do clube, ela limita-se ao que expressa no texto da lei. Não dá para alongar, não dá para estender a interpretação, certo? Esse é o primeiro aspecto. Segundo, a lei não fala em história. A história do clube. É mais ou menos, por analogia, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2015, quando ficou em discussão o caso das biografias não autorizadas. Sim. A história de uma pessoa pública. Por exemplo, eu vou escrever uma história do Carneiro Neto. Eu não preciso pedir autorização para o Carneiro Neto. Uhum. Eu tenho a responsabilidade de eventual deslize responder civilmente, criminalmente ao Carneiro Neto. Mas eu não tenho necessidade de pedir autorização para o Carneiro Neto. Perfeito. Além disso, tem mais 2 aspectos. Primeiro, o museu virtual não é baseado em história do Atlético simplesmente, mas numa obra do professor Heriberto Machado. Isso. Estou errado? Tá certo. Terceiro, e que é fundamental nisso aí, não é comercial. Uhum. Não tem fins comerciais. Tem fins institucionais. A associação não vai ganhar dinheiro nenhum, pelo contrário, vai gastar dinheiro, vai investir. Eu entendo que a associação deve seguir em frente com esse projeto. E você, Carneiro Neto, o que você acha? Eu acho que tudo que contribui para a manutenção da história, dos fatos que cercam um clube centenário, é importante. E eu acho que a diretoria institucional do Atlético tem sido muito infeliz, muito agressiva, e ao mesmo tempo, ao contrário, o trabalho desse pessoal do nosso Atlético é um trabalho desinteressado, apenas para contribuir para fazer exatamente aquilo que a diretoria não faz, que é ter um museu. Sim, pois é. Preencher lacunas. Eu acho que
acho interessante a iniciativa. Essa exposição do Mahfouz coloca bem a questão jurídica e não há mais o que se discutir, Muito bem. né? Porque, afinal, a história do clube, ela não está vinculada, é domínio público, ela não está vinculada a uma autorização. Exatamente. Entendeu? Claro. Essa é a questão. Muito bem. Para a gente fechar, então, essa edição do podcast Carneiro e Mahfouz, vamos deixar os nossos parabéns ao Jackson Nascimento. Fez 101 anos. Beleza, hein? Jackson Nascimento, capitão Furacão, está lá em Balneário Camboriú. A gente fez matérias aí para comemorar o aniversário dele. A bisneta dele, a Gabriela, ela joga futebol e tem uma entrevista com ela. Ela quer ser uma lenda do Atlético, é torcedora do Atlético, fanática, tem 12 anos, joga lá no Avaí Kinderman. A gente deixa então um abraço aí pro Jackson. E esse é um cara que não merecia ter visto o Atlético, né, ter sido rebaixado. Se a gente fosse colocar, no ano do centenário do clube, o ano do centenário do Jackson, teve que ver, e ele acompanha os jogos ainda, ele tá lá, super lúcido. Carneiro você teve convivência grande com o Jackson? Sim, o Jackson do Nascimento foi jogador, craque como poucos. Segundo maior artilheiro, né, do No Atlético. tempo do Furacão, né? Quando o Atlético ganhou esse apelido, lá na década de 40. O Jackson depois jogou no Corinthians, teve um brilho muito grande, sem dúvida alguma. Campeão E paulista. uma figura muito simpática, foi diretor do Atlético, colaborador, sempre ligado ao Atlético. Depois ele entrou, teve uma passagem na Crônica Esportiva como comentarista da TV Paraná, Canal 6, no programa Grande Resenha Facite, e eu participava também. E nós tivemos sempre muita ligação, muita amizade, muito carinho. E eu quero transmitir à família e ao querido Janjão os cumprimentos por esse aniversário maravilhoso de 101 anos. Eu tive mais convívio com o Caju. Uhum. Agora, do Jackson tem uma coisa interessante, que no futebol, já há algum tempo, seria um impossível. O Jackson pertencia ao Atlético, o passe era do Atlético. Aham. Na época já vigia a lei do passe. Sim. Aí o Corinthians veio para trazê-lo. Ele foi pro Corinthians, recebeu pelo passe e deu o dinheiro pro Atlético. Uhum. Veja só. Doou o valor. Doou o valor pro Atlético. Hoje é impensável, né, esse tipo de coisa, né? Isso é o tamanho da paixão que ele tem pelo Atlético. Né? Exato. É muito legal. Bom, meus amigos, então é isso. Semana que vem a gente está de volta aqui no Carneiro e Mahfouz. Tchau, tchau.